Finalmente concluí a leitura da tetralogia napolitana, a história de vida, a história de amizade das amigas Lila e Lenu. Você que acompanhou aqui no canal nos últimos 8 meses, por aí, um pouco menos talvez, eu comecei a ler esses livros e aí eu pensei em fazer uma espécie de vlog, filmar, mas cada um dos vídeos que eu me planejei para fazer aqui dessas leituras saíram totalmente diferentes um dos outros. E hoje nós vamos falar do quarto e último volume, História da Menina Perdida, esse que encerra justamente essa tão famosa tetralogia. E se você não leu nenhum deles, não se preocupe, como os outros vídeos, como eu fiz com os outros vídeos, eu estou evitando contar spoilers, o que tem sido um desafio contar toda essa história sem contar spoilers. Mas os símbolos já estão aqui, então você vai conseguir entender toda a simbologia dessas 4 obras a partir do título mesmo. Do título as coisas são muito bem óbvias na literatura da Helena Ferrante, mas não que isso seja um problema. Eu vou falar da sobriedade no vídeo e a gente vai comentar, além disso, outras coisas logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, se você chegou até aqui, eu vou pedindo para você se inscrever e conhecer o nosso Clube Mais Seleção, que é um clube de assinaturas aqui do YouTube que você participa e contribui com o canal Seleção Literária por R$ 7,99 por mês. E claro, você recebe em troca vários benefícios, participa do nosso grupo exclusivo no Telegram, a gente tem um contato direto diariamente, participa automaticamente também dos sorteios, pode usar selos, pacotes de emojis aqui no YouTube, enfim, tem uma série de benefícios que estão aparecendo para você. E claro, é uma forma muito importante de financiar o Seleção Literária, e a gente já aproveita para agradecer todo mundo que é assinante do Seleção Literária. Bom, mas vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu acho importante eu passar um pouquinho rapidamente aqui explicando cada um dos livros. Inicialmente pela Amiga Genial, o primeiro volume dessa série, que conta o momento em que as duas crianças, a Helena Greco e a Rafaela Tirulo, elas se conhecem e passam a conviver diariamente na escola e, claro, criando seus laços de amizade. Aqui ela vai até o início da adolescência. Elas estão na Nápoles do pós-guerra, na Itália do pós-guerra. E o livro, na realidade, ele começa, toda essa história ele começa porque nos dias atuais, o filho da Lila entra em contato com a Helena, informando que a mãe sumiu. E a partir daí a Helena vai escrever toda essa história de vida delas no bairro de periferia da Nápoles, no pós-guerra, crescendo, passando pelo período de adolescência, no segundo volume, no História do Novo Sobrenome, que é considerado por muitos leitores um dos melhores, talvez o melhor da série. Ao final do vídeo eu vou dizer qual foi o que eu mais gostei. E chegando até a fase adulta, claro, todas essas histórias aqui já existem os dramas envolvendo cada período cronológico dessas histórias, elas já estão envolvendas em uma montanha russa, numa amizade que ora está mais acalorada e ora está mais fria. No História do Novo Sobrenome, por exemplo, elas no período de adolescência elas começam a ter uma rivalidade amorosa, com uma disputa com um determinado rapaz, o Nino Sarratori, que foi um conhecido dela de infância no bairro, depois se mudou e depois o destino colocam elas em contato com esse rapaz novamente. História de Quem Foge e de Quem Fica é o terceiro volume, que conta o momento em que elas estão numa fase já adulta e, claro, toda a temática, todos os problemas, todas as ações, os dramas envolvendo os acontecimentos que a vida adulta trazem a ela, né? Inclusive casamento e tudo, todas essas situações, né? Cada título, se a gente for reparar, ele já traz essa obviedade que eu estava comentando no início do vídeo, né? A Amiga Genial é justamente a genialidade que, com seu ímpeto juvenil, a Helena já conseguiu identificar uma pessoa muito
uma personalidade muito marcante, muito forte na vida dela. História do novo sobrenome, que é no momento que uma delas vão acabar encontrando e se relacionando com um rapaz e consequentemente se casando. História de quem foge e de quem fica. A gente pode entender aí alguma fuga relacionada a um casamento, a família, aos amigos, uma relação amorosa. A gente nesses títulos dessas obras a gente já encontra alguma coisa bastante óbvia. E essa transparência que a Helena Ferrante vai fazendo, ela joga as palavras de acordo com o momento de cada um, no tempo cronológico delas. Aqui, talvez seja o maior livro dos 4, é o que aborda também o maior período da vida delas, 30, 40 anos da vida delas, mais ou menos, até o desfecho da Helena em contato com o filho da Lila, quando ela sumiu, que é no começo do Amiga Genial. Nesse romance, a gente já começa a perceber logo de início, a gente já começa a perceber uma Lenu, a Helena, impaciente. Você começa a perceber uma impaciência, como se finalmente precisasse chegar ao ponto final dessa história, ou um desfecho de que onde estará a Lila, e em que situações ela está, por que ela fugiu, por que ela desapareceu. E uma outra questão que é muito latente nesse livro é uma angústia de estar pensando que a vida está passando rápido demais, que não aproveitou a vida da maneira que devia, apesar de algum conforto financeiro, alguma carreira bem sucedida entre as duas. Há uma angústia de que nada está como eu planejei e, consequentemente, como não está da forma como eu sonhei, eu estou desperdiçando um momento precioso da minha vida, a ponto de que a pessoa pode jogar fora planos de vida, pessoas em busca desse sonho, sabe? De tudo que nesses 3 livros anteriores a gente foi acompanhando, foi percebendo de que a panela de pressão a qualquer momento poderia explodir, e aqui de fato explode. E um detalhe, quando explode, todo mundo se fere, óbvio. Eu estou falando assim de uma forma quase como uma metáfora, porque eu não quero contar também spoilers. Mas se você leu e acompanhou essa história, mesmo que você não leu, você pode supor e entender. Isso, claro, e pode entender sem receber spoilers, que eu acho que esse é o grande desafio de tentar falar dessa história. Quando essa panela de pressão explode e fere muitas pessoas, machuca muitas pessoas, não dá tempo de se arrepender. A Helena e a Lila, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, na realidade elas sempre estão em circunstâncias diferentes, tirando um breve momento de infância ali, a vida delas duas são bastante diferentes, as trajetórias que elas tomam. Nenhuma das duas tem o direito de se arrepender. Elas se arrependem, elas sofrem um drama de um arrependimento do que as decisões que elas tomaram, do cálculo que elas tiveram, saíram totalmente errado. E aqui a Helena Ferrante não floreia, não alisa, não deixa a história mais macia, como sempre. É drama por cima de drama, é vida, é destino, é consequência, é causa, efeito, tudo muito bem elaborado. E não se arrepender é a consequência, é o resultado da angústia. Você se entregar de cabeça a uma situação que não foi bem planejada, esse erro de cálculo pode ser muito cruel, pode trazer de fato um arrependimento muito profundo na vida dessas pessoas, e uma amargura e solidão, e você pode se isolar, pode viver sozinho. As consequências são muito cruéis. Um outro aspecto óbvio, e repito, aqui a obviedade, na mão de um escritor sem traquejo viraria um problema muito grande, mas a obviedade na mão da Helena Ferrante vira algo incrível no manejo desse texto, é que
como a gente está falando de pessoas que estão envelhecendo, a gente está chegando também à morte. E não necessariamente a morte delas, o fim, nada disso, ponto final, morreu e acabou. Mas a morte das pessoas ao redor, das pessoas que compõem as nossas vidas, né? Pai, mãe, primos, amigos, familiares, tios, enfim, conhecidos. Essas pessoas vão saindo das nossas vidas na medida que a gente vai envelhecendo. E mais uma vez, o que é muito óbvio, né? Todo mundo sabe que o fim é a morte, mas mais uma vez a gente começa a ler esse texto sem pensar que, não, isso não vai acontecer, isso não está perto, isso não vai ser assim. Mas como a gente também imagina na vida que não é assim, por isso existe o luto, por isso existe a tristeza de uma despedida, nesse livro a Helena Ferrante faz isso muito bem. O que nos parece bastante óbvio, é só quando a gente está lendo é que a gente percebe que a gente já entrou dentro da encruzilhada desses destinos. Eu acho que o que faz esse livro ser muito mágico, arrebatou milhões de leitores mundo afora, é justamente isso. O texto da Ferrante, ela não tem uma linguagem inédita, ela não tem grandes características, uma linguagem muito diferenciada, mas ela faz um texto muito direto e simples, e essa obviedade, ela consegue trazer uma surpresa, um tom de suspense, um tom dramático nessa vida, né? Porque é fácil, você pode se reconhecer aqui em vários momentos. Você pode se reconhecer em diversas ocasiões, do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, nas suas relações amorosas, sua condição financeira. Então tem muita coisa que ela aborda, fica tudo muito bem estruturado. É que esse texto é uma característica que torna esse texto muito mágico, sabe? E além disso, outro elemento que a gente pode considerar, a Helena Ferrante é uma excelente frasista. Ela consegue compor frases aqui incríveis, assim, de você passar o marca-texto e deixar totalmente grifado e consultar esse livro, todos eles, com frases muito bem representativas das ocasiões, sabe? E outro aspecto ainda muito bem elaborado, que esse aparece em todos, em diferentes ocasiões, mas a criação dos diálogos, a disputa entre os diálogos, a disputa entre o antagonismo, o imã em polos opostos e polos diferentes, aliás, em polos iguais e polos diferentes das duas amigas, que ora estão juntas, ora estão separadas. Esses diálogos são muito ferinos, sabe? São muito rápidos, são muito objetivos e são muito reais. Então acho que essa é uma característica também muito profunda dessa obra da Helena Ferrante. Sem falar também nos cenários, né? Nos cenários, ela consegue passear por Nápoles dos anos 40 até os dias atuais, da transformação do bairro, em que ela não nomeia o bairro, mas é um bairro de periferia de Nápoles, e como esse bairro vai ganhando proporções maiores na medida que elas vão envelhecendo. O Solara, os irmãos Solaras, né, que têm as narrativas paralelas, que são uma espécie de dois irmãos contravetores, mafiosos ali, italianos. Eles vão ganhando proporções, vão dominando também o dia a dia do bairro, né? Que a Helena Ferrante também imprime um contexto político muito bem feito, especialmente do terceiro e no quarto livro. Esse contexto político, social, está muito bem elaborado aqui no romance, e ela cria essas narrativas paralelas para colocar as duas protagonistas dentro desse turbilhão, que era a Itália no pós-guerra, tentando criar uma nova identidade nacional. É curioso a gente pensar nisso, de como a vida dessas duas amigas, ela tentou dar um verniz de que era também a vida de uma Itália que estava renascendo, de uma Itália que estava saindo de um fascismo, estava criando um pluripartidarismo ali de várias correntes ideológicas, que estava envolvida numa guerra fria, que estava envolvida em disputas políticas, numa sociedade que estava em total transformação,
industrial, que ela destaca bem também essa questão da transformação industrial em Nápoles, e uma Itália é o berço, é a pátria que abraça a condição da Helena e consequentemente das filhas dela, inclusive da própria carreira dela, mas no final o bairro, Nápoles, a Itália é o reduto que abraça todas essas trocas entre culturas, familiares, religiosas. Eu fiquei realmente muito comovido assim, em ter concluído esses 4 livros. A minha ideia era ler em sequência, eu não consegui, mas de qualquer forma isso também não me atrapalhou de forma nenhuma, e aí vale mais como uma observação mesmo. Se você quer ler, não, só vou ler se for em sequências, fica muito tranquilo também de ler os 4 livros separados. Me perguntaram também se era uma boa começar pela tetralogia. É um risco, né? Há o risco de você não gostar do primeiro livro de uma tetralogia, que é natural, que é um livro introdutório, apesar de eu gostar muito da Amiga Genial. Muita gente diz que é um livro menor dentro dos 4, eu não considero. Para mim, estão todos dentro do mesmo patamar. E eu, como prometi para vocês, com muita dificuldade, eu digo que o segundo e o 4º livro são os melhores. O terceiro também é muito bom. O primeiro também é muito bom. É difícil de dizer, mas eu acho que o segundo e o 4º eles pegam questões muito chaves assim da história delas, sabe? E o encerramento do 4º é uma aula, a verdadeira aula de como encerrar uma tetralogia, como encerrar uma junção de várias pontas soltas, de vários personagens. Então a Helena Ferrante magistralmente consegue fazer um final ideal do ponto de vista literário, sabe? De todo ponto de vista, aliás, de todo ponto de vista você consegue tirar bom proveito do encerramento dessa história. Bom, pessoal, é isso. A nossa curiosidade sobre quem é, afinal, Helena Ferrante, ela fica ainda maior depois que a gente lê um compêndio de livros como esse. Eu tenho certeza que esses, sem dúvidas, foram leituras bastante marcantes na minha trajetória como leitor. Quero ler outras coisas da Helena Ferrante, tem muita coisa aqui ainda que eu ainda não li. O mistério envolvendo essa autora é muito grande, e tá bom também se ela não quiser se identificar, aparecer publicamente. O importante é que ela continue produzindo. Existem muitas teorias sobre a real identidade dessa mulher, e eu não gosto muito de adentrar, sabe? Eu gosto desse mistério envolvendo esse nome. Dizem que é um homem, o Domenico Starnone. Aí essa teoria é que eu nem compro mesmo, sabe? Eu fico mais no mistério de uma escritora que gosta de escrever. Claramente você percebe isso. É uma escritora que gosta de escrever, gosta de contar uma boa história. Eu tenho certeza que eu vou me maravilhar com outras obras dela em breve. Bom, pessoal, fizemos o nosso encerramento. Confiram os outros vídeos se você quiser das leituras. Confiram as outras nossas resenhas que estão saindo por aqui. Confere também o nosso Clube Mais Seleção. Tem um botãozinho aqui de seja membro aqui embaixo. Você pode se tornar membro, conhecer. Tem um vídeo de explicação. Entra para o nosso grupo do Telegram para a gente ficar conversando diariamente. E é isso aí. Agora vamos conversar sobre Helena Ferrante aqui nos comentários. Quero conversar com vocês sobre essa obra e a gente tem muito a debater. É isso aí, pessoal. Valeu!